Fala galera, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo dos fundamentos do uso do POF. E o segundo capítulo também se trata de temas de mate, tá bom? Outros temas de mate que também pode ser muito comum nas suas partidas. Então, vamos começar aqui vendo 6 tipos de temas de mate diferentes, tá bom? O primeiro vai ser o mate legal, tá bom? Não é porque ele é legal, gente fina, gente boa, bacana, tá bom? É só porque é o nome do primeiro cara que realmente idealizou e que fez isso no tabuleiro, tá bom? Aqui depois de E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, abertura italiana, né? D6, cavalo C3, bispo G4, H3. Aí aqui a gente vai entrar no tema de mate. Nessa posição, as pretas jogam bispo H5. E isso já é o erro definitivo da partida, digamos assim. Perceba que o cavalo de F3 está cravado, né? Porque se eu tirar o cavalo, eu perco a dama. Esse tema de mate ele vai se basear justamente nisso. Você deixa a dama no ar, sacrifica a dama para dar mate. E tenta pausar o vídeo e achar a combinação desse mate aqui. Muito bem. É cavalo E5. E nessa combinação você ganha no mínimo um peão. Se as pretas aceitarem o sacrifício e capturar a dama em D1, você joga bispo F7 cheque, e depois de rei E7, cavalo D5 mate. Ainda coordenação entre os cavalos e o bispo, né? Coisa um pouco mais rara de se ver. E se por acaso ele não aceitar o sacrifício, capturar o cavalo, você captura o bispo com a dama, e depois de cavalo toma C4, dama E5 cheque, ganha o cavalo de volta, e no final da variante você ganha um peão, tá bom? Então tá no mínimo com boa vantagem já. Perceba que não dá para tentar esse sacrifício logo nessa posição, sem jogar o H3 antes. Porque se você capturar em E5 e o adversário capturar o seu cavalo, você não vai conseguir capturar o bispo com a dama, porque o cavalo defende, né? Então você só pode tentar esse sacrifício depois de H3 e bispo H5, tá bom? Indo para o próximo tema, que na verdade usa o mesmo tema que a gente viu nesse exemplo. Jogando as brancas, tenta pausar o vídeo e achar a combinação para as brancas. Muito bem. Novamente você deixa o dama no ar com o cavalo toma E5, certo? E aqui no caso não tem muito o que fazer. Se as pretas não aceitarem o sacrifício, vai ficar pior ainda, né? E aqui você vai jogar bispo B5 cheque. Aqui o rei não tem escapatória, então se você bloquear de cavalo, toma de dama, única, e toma de cavalo. E depois que você toma o meu cavalo, eu tomo seu bispo. E as brancas estão com uma peça a mais, né? Isso já é uma boa vantagem. E a outra opção é jogar C6. E depois de D6, as brancas ameaçam tanto C7 quanto C toma B7, com cheque e possível promoção desse peão para uma nova dama. Né? Então, se por exemplo, A6, C7 cheque, peão toma bispo, e o peão toma dama formando dama. Depois de torre capturar, a gente captura o bispo, e aí a gente vai estar com uma peça a mais novamente. Nessa partida, as pretas jogaram dama C7, e depois de C toma B7 cheque, jogou rei D8, né? Porque se bloquear de cavalo, a gente simplesmente toma com dama. Então, jogou rei D8. E aqui a gente não vai tomar com dama. A gente vai fazer cavalo F7, checkmate direto, né? Perceba que o peão de B7, ele bloqueia a fuga do rei aqui para C8, né? E essa diagonal o bispo controla. Então, ficar de olho nesse tipo de combinação em que você move a peça cravada, né? Porque é fácil deixar passar, tanto para quem está atacando quanto para quem está defendendo, né? Já que normalmente você não espera que o adversário vá mexer a peça cravada. Indo para o próximo tema, aqui jogando as pretas, elas jogam cavalo H5 e depois de bispo E3,
tentando a troca dos bispos, as pretas jogam cavalo G3 cheque, né? Tá fazendo um ataque no rei, na dama e na torre também, né? E aqui a única opção é capturar o cavalo e depois de peão toma G3 com cheque, né? A gente entra no mate de Damiano, que ele vai se basear nesse peão aqui, que fica em G3 ou em G6, controlando a casa F2 para a fuga do rei. Tá bom? Aqui depois de rei G1, as pretas jogam rei F7. E agora as brancas já não tem mais o que fazer, já perdem direto. No jogo foi jogado dama E1, certo? Tentando capturar o peão aqui, mas agora pausa o vídeo e tenta achar a combinação de mate nessa posição. Aqui as pretas vão sacrificar as duas torres para conseguir fazer que a dama chegue bem aqui em H2. Olha como é que vai ser feito. Torre H1 cheque, rei toma H1, torre H8 cheque, rei G1, torre H1 cheque, rei toma G1 e dama H8 cheque, rei G1 e aí termina com dama H2 checkmate. Né? Perceba a importância desse peão, tanto para impedir a fuga do rei, quanto para dar suporte para a dama, né? Segurar a dama aqui, para que ela não possa ser capturada. Um jeito de prolongar o sofrimento das brancas seria jogar dama E1 aqui, quer dizer, torre E1, torre de F E1. Mas aqui vai seguir de maneira parecida. Torre H1 cheque, rei H1, torre H8 cheque, rei G1, torre H2, quer dizer, torre H1, rei toma G1, e dama H8, rei G1, dama H2, rei F1, dama H1, e depois do bloqueio pelo bispo, você captura e dá checkmate, né? O bispo que apoia o seu mate. Seguindo no mesmo tema, aqui jogando as pretas, pausa o vídeo e tenta achar a combinação com as pretas. Muito bem, a gente quer o peão em G3, para poder dar o mate, né? E além disso ainda crava essa torre, não vai poder tirar a torre daqui já que a dama tá cravando, né? Então, aqui as brancas jogam torre F1, né? Aqui se capturar essa torre só é mate direto, né? Então, torre de F1 para evitar esse mate. E aqui a gente joga torre H1 cheque, né? Forçando o rei para H1 e jogando dama H6 cheque e depois de rei G1, dama H2 checkmate, né? Perceba que tentar primeiro colocar a dama em H6 não funciona porque as brancas têm torre F7 cheque, depois de rei G8, torre F8 cheque, torre toma, rei toma e a dama entra, né? E aqui as brancas vão conseguir ficar dando cheque no rei, tá bom? Então nesses temas de mate a gente tem que sempre procurar as variantes mais forçadas, tá bom? Sempre as variantes mais forçadas. Do jeito que o adversário tenha a menor possibilidade de opções mesmo, né? Redundância, mas enfim, possível, tá bom? Menor quantidade de opções. Indo para outro tema de mate, a gente tem um mate de Greco, baseado no Greco. A gente até abordou no primeiro vídeo sobre história do xadrez, né? Aqui o Greco estava de pretas, né? O adversário dele jogou E5, ele jogou E4, ele jogou E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, abertura italiana. Ele respondeu com bispo C5. Tudo teoria até de hoje, né? Isso aqui. Roque, cavalo F6, torre E1, roque, C3 e dama E7. Outra opção era jogar com cavalo toma C4, aparentemente sacrificando o cavalo, mas depois de torre E5, D5. E aqui as pretas ganham a peça de volta, né? Mas enfim, jogou dama E7,
As brancas jogam D4, dominando o centro. Toma D4 e E5. Né? Outra opção era jogar com C toma D4, né? E depois de bispo B4, cavalo C3. Aqui é coisas que podem ser feitas, digamos, né? Tem opções. E5. E aqui, cavalo G4. Né? Ameaçando já, talvez, no futuro, trazer a dama aqui para H4. E aqui, depois de C toma D4, faz cavalo toma D4, desviando o cavalo aqui da casa F3. Cavalo toma D4, e aí a dama entra aqui em H4. Já ameaçando o mate. Opa. Setas doidas. Já ameaçando o mate aqui em H2. Mas também ameaçando infiltrar aqui em F2. Perceba que esse tipo de ameaça só pode ser feito depois que a torre sai de F1 para E1. Tá bom? E aqui, jogou cavalo F3. Só que, apesar de proteger o mate, né? Proteger... Não era mate direto, né? Mas proteger a casa H2, você leva dama toma F2. E depois de RH1, pausa o vídeo e tenta achar o lance para as brancas. Brancas não, para as pretas, né? Para as pretas. Aqui você joga dama G1, sacrificando a dama. E depois de cavalo toma G1, cavalo F2, checkmate, né? Porque o rei fica engolido pelas próprias peças, digamos assim. Um jeito de defender um pouco melhor, de vez de cavalo F3, que leva mate direto, né? Seria com bispo E3. Mas depois de dama H2 cheque e rei F1, dama H1, rei E2 e dama G2, a preta já ganha 2 peões. O rei das brancas está no centro, né? Então vai ser facilmente atacado. Então vai ter uma posição ainda melhor, tá bom? Mas não é mate direto. Aqui o erro das brancas foi jogar com cavalo F3. Esquecendo que o peão de F2 também não tinha defesa. Certo? Vendo outro padrão desses dentro de outra partida do Greco. Agora o Greco tá de brancas, tá bom? Ele joga com E4, adversário com E5, cavalo F3, cavalo C3, bispo C4, bispo C5. E aqui a gente entra na mesma variante que do exemplo anterior, né? Por enquanto. Mas aqui ele sai jogando C3 pique primeiro. No outro jogo, o adversário tinha rocado, né? Aqui Greco joga com C3, D6, D4 atacando o centro, toma D4, C toma D4. E aqui bispo B4 cheque. Cavalo C3, cavalo F6 e roque. Né? E na tentativa de ganhar o peão, ele joga bispo toma C3, B toma C3 e cavalo E4. As brancas jogam torre E1, cravando o cavalo. E D5, tentando defender o cavalo. Só que aqui o Greco ignora e simplesmente captura o cavalo, né? Outra opção seria jogar com dama B3, né? Você não pode tomar o bispo aqui, porque senão perde o cavalo. Depois de roque, tomar aqui, né? E as brancas têm alguma vantagem nessa posição também. Mas, tomou de torre. As pretas jogam D toma E4, né? E agora cavalo G5. Já ameaçando aqui a casa F7. Né? E as pretas acham que vão conseguir se defender rocando. Né? O jeito de defender seria com cavalo E5, né? Defendendo aqui F7. E não pode tomar o cavalo porque senão perde a dama. Tá bom? Seria o jeito de defender nessa posição. Mas aí o sacrifício já valeu a pena porque o adversário já comete um erro quase logo depois, né? E aqui o Greco faz a mesma coisa, joga dama H5. Depois de H6, cavalo toma F7, né? Ameaçando já algum ataque descoberto, né? Tirando o cavalo e dando cheque no rei. E aqui, ó, por exemplo, se torre tomar
F7, bispo toma F7, rei H8, e bispo toma H6, né, quebrando toda a posição. Se por acaso tomar, leva mate direto. Né, se não tomar, provavelmente vai se seguir com algum ataque descoberto aqui, por exemplo, bispo G5. Mas na posição, as pretas jogam dama F6. E aqui as brancas fazem cavalo H6, cheque. E depois de cavalo H8, cavalo F7, cheque, rei G8 e dama H8, mate. Né? Perceba que o cavalo está protegido pelo bispo. Né? Então o mate de Greco ele vai se basear mais ou menos nessa posição aqui. Um bispo, um cavalo e a dama mirando em F7 e o cavalo e a dama mirando em H7. Né? De maneira que fica muito difícil de defender, porque a gente já tem muitas peças ao ataque e as pretas vão ter poucas peças defendendo. Se por acaso nessa posição tivesse um cavalo aqui em F6, já seria suficiente para defender. Né? Mas obviamente as brancas ainda teriam algumas chances. Né? Suficiente entre aspas, né? Porque ainda dava para capturar aqui em F7. Então acaba ficando bastante difícil já defender essa posição. E no próximo tema de mate, esse tema é chamado de o mate de Lovis. Vai se basear no mate aqui em G7 pela dama, suportado pelo peão em F6. Tá bom? Ou então, isso vai ser a ameaça inicial, mas na verdade vai terminar de outra maneira. Vamos ver como é que vai acontecer. Aqui as brancas jogam dama H6, ameaçando já o mate aqui em G7. E a única defesa é torre G8. Mas perceba que a torre sai da defesa desse peão de F7 e esse peão se torna um peão fraco. Então as brancas tentam trazer o cavalo para atacar esse peão. Jogando cavalo F3. As pretas jogam dama H5, tentando trocar essas damas, né? Se por acaso trocar, não tem mais como as brancas darem mate. E perceba que a posição das brancas vai ficar péssima, porque, por exemplo, essa torre aqui está totalmente presa pelo rei. Né? Mas, de vez de trocar, simplesmente sacrifica a dama com cavalo G5. E depois de dama toma H6, cavalo F7 é mate. Porque o cavalo dá cheque, é a única fuga do rei, o peão de F6 cobre. Certo? Perceba que é uma ameaça de mate levando a outro mate, né? Digamos assim. Porque esse mate em G7, ele é muito clássico mesmo. Você vai dar muito mate desse jeito, vai levar muito mate desse jeito também, tá bom? E se por acaso as brancas, por exemplo, as pretas tentarem G5, você tentaria com H4, porque, por exemplo, se é 5, H toma G5, ameaçando o mate agora em H7, depois de bispo F5, G6, bispo toma G6, cavalo G5, ameaçando cavalo F7. Depois de dama D3, dama toma H7 direto, e depois de bispo toma, aí você faz o cavalo F7 checkmate. Beleza? Um pouco mais longa essa variante aqui, mas veja que o princípio é o mesmo. Você ameaça o mate para que o oponente defenda, e aí termina com o mate de cavalo em F7. Esse peão de F6 impede a fuga aqui para G7. Tá bom? O negócio do tema de mate é você conseguir reconhecer o mesmo tema em posições diferentes, né? Em posições parecidas, mas que não são a mesma mesmo. Aqui indo para outra posição, dentro do mesmo tema. Pausa o vídeo e tenta achar o lance para as brancas. Aqui é bispo toma G7, cheque. E depois de torre toma G7, F6. Né? Ameaçando já tomar a torre com checkmate aqui em G7. E depois de torre G8,
Tenta pausar novamente o vídeo e achar qual é a combinação para as brancas. Isso mesmo, tem que procurar sempre o lance forçado. O lance mais forçado da posição é dama toma H7, cheque. E depois de rei toma H7, torre H3. Né? E não tem como impedir o mate, né? Depois de torre H4, torre toma H4 com mate. Novamente é a mesma coisa. Esse peão de F6 bloqueia a fuga do rei aqui para G7. E a torre ataca toda essa coluna. Mudando novamente o tema. Aqui, esse é o mate de Pillsbury, quer dizer, de Blackburn, que se baseia no ataque desses dois bispos a essas diagonais. E o suporte do cavalo. Tá bom? Aqui nessa posição as brancas jogam dama toma H5 sacrificando a dama. Sendo que é um sacrifício que não pode ser aceito. Porque se você tomar a dama, leva um mate direto na hora. Com bispo toma H7 checkmate. Certo? Perceba que se abrir essas diagonais, que a diagonal escura já está para o bispo, né? Para o bispo de casa escura. Mas se abrir a de casa escura também, esses bispos se tornam dois monstros, né? Vai se basear basicamente nisso, esse tipo de mate. Aqui as pretas jogam bispo toma G5. Só que as brancas ignoram e simplesmente sacrificam outro bispo. Né? Agora é ameaçando mate aqui em H7. Se tomar o bispo, leva dama G6 e não tem como escapar do mate também. Opa. Dama toma G7 checkmate, né? Então aqui as pretas jogam F6 e a gente joga F4, atacando o bispo de casas escuras. Depois de dama toma G7, F toma G5, cavalo toma G5, H4 atacando o cavalo, cavalo E4 e bispo toma E4. Depois de D toma E4, joga torre F4 ameaçando torre G4. Aí dama H7, dama H7 cheque, rei toma H7 e termina a combinação com torre D7 cheque, né, ganhando o bispo. Assim, não é que você precisava ter calculado toda essa variação, essa variante. A questão é só reconhecer que você poderia capturar esse peão aqui em H5. Porque o tema de mate ele tá depois de G toma H5, bispo H7 checkmate. Tá bom? Não é que você precisa decorar tudo isso e tal. É só você reconhecer o padrão e ver como o jogador nessa posição conseguiu se aproveitar dessa vantagem. Tá bom? Indo para outro tema, outra posição dentro do mesmo tema, a gente tem essa posição, ó, novamente, o par de bispos mirando na posição do rei, né? E um cavalo aqui em G5 dando suporte. Nessa posição, as brancas jogaram cavalo G4. Né? Perceba que não pode tomar em G4, porque senão leva mate. Opa. Não pode tomar em G4, porque toma mate direto em H7. Né? E aqui ele joga cavalo H5, né? Impedindo a infiltração da dama em H7. Aí pausa o vídeo e tenta achar a combinação para as brancas. Que as brancas jogam dama toma H5, né? E perceba que após tomar, cavalo H6, sacrificando também um cavalo, mas em prol de dar um matezinho, né? Depois de cavalo toma H6, bispo toma H7 mate, tendo a mesma posição, quer dizer, não a mesma posição, mas o mesmo padrão que a gente viu no exemplo anterior, né? Com o bispo de H7 dando cheque, enquanto o bispo escuro ele bloqueia essa diagonal de fuga do rei. Agora indo para o último exemplo desse capítulo, a gente tem agora o mate de Pillsbury. Basicamente ele vai funcionar usando o bispo e a torre
numa coluna aberta em direção ao rei. Nessa posição, as brancas jogam dama F3, tentando desviar a dama aqui dessa diagonal. E depois de dama toma F3, torre G1, rei H8, bispo G7, rei G8 e bispo F6. E agora entra numa posição em que o rei não tem escapatória e o único jeito é realmente colocar a dama no meio só para prolongar o sofrimento. E aqui, torre toma G4, checkmate. O jeito de prolongar o sofrimento seria com, em vez de capturar a dama, que estava teoricamente de graça, né? É jogar com dama G6. Depois de bispo toma F8, torre toma F8, roque longo. E aqui as brancas têm uma vantagem, porque o rei preto tá aberto aqui, então a próxima jogada provavelmente vai ser torre G1, né? E vão estar com vantagem material também. Então com qualidade a mais. Mas o tema de mate ele se baseia mesmo nessa posição aqui, né? Agora o último exemplo do vídeo. Deve estar ficando um pouco longo, né? Pausa o vídeo e tenta achar a combinação para as pretas nessa posição. Muito bem. É cavalo F3 cheque, abrindo a posição do rei. Que obviamente, se não fizer isso, vai perder a dama, né? Então a única escolha vai ser tomar o cavalo. Dama toma, quer dizer, dama G5 cheque. E agora o cavalo G2, né? Se por acaso jogar rei H1, o mate é direto, né? Praticamente. Então a melhor opção é cavalo G2. H3, atacando a peça cravada, né? O cavalo não pode sair daí. E a única alternativa das brancas é devolver material para não levar mate. Né? Se por acaso jogar qualquer outra coisa, vai levar o dama G2 mate. Né? Então aqui ele joga dama G7, dama toma G7, bispo toma G7. E aqui não tomaram o bispo, mas tomaram o cavalo. Porque se tomar a torre, a gente toma a torre com cheque, né? Transformando em dama. Depois que toma e as presas estão com uma peça a mais, né? Estão com um bispo a mais. Enfim. Um vídeo um pouco longo hoje, mas muitos temas de mate interessante. Espero que tenham gostado. Em breve vai ter um vídeo também dos exercícios envolvendo esse sistema de mate. Então é isso, galera. Assim, curta, compartilhe, mostre pra galera o vídeo. Se você fica perdendo os vídeos, assim, bota no sininho aí pra ficar recebendo notificação. E é isso. Agora o canal também tem Instagram, tá bom? Se você quiser procurar lá no Instagram também. E é isso. Valeu, fiquem tudo com Deus. Valeu, galera.